A doutora está com a gente por telefone, né, falando diretamente lá dos seus atendimentos e consultórios no ambulatório. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui hoje. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora Rosângela, acho que é importante a gente falar, né, que o que é a diabetes antes, né, a gente ouve muito falar, mas a gente não entende qual é esse processo que ocorre dentro do nosso corpo com essa doença. Eu acho que a primeira coisa é entender que tem dois tipos básicos de diabetes. E acho que isso que causa um pouco de confusão. Então, nós temos aquele que era chamado diabetes infantil antigamente, que é o diabetes tipo 1, e é esse relacionado com a insulina, esse é o qual você se referia agora no levantamento. E basicamente o que é característico em crianças, mas é importante saber que ele pode aparecer em qualquer idade. Então, adultos também podem ter diabetes tipo 1, que é esse que desde o início precisa ser tratado com insulina. Agora, o outro tipo de diabetes, que é o mais comum, 90% dos casos, é o diabetes tipo 2. Esse relacionado com a obesidade, com o sedentarismo, que também está explodindo em termos de epidemia e que ocorre, caracteristicamente, aparece após os 40 anos. Eu diria aparecia, porque em muitos lugares já está aparecendo em crianças também. Isso é muito sério, né? A gente tem visto uma escalada no número de casos, né, doutora, de diabetes entre crianças, e isso é decorrência do quê? Porque a diabetes tem um fator genético também, mas esse aumento no número de casos é relacionado a hábitos, principalmente? Pois é, mas é difícil explicar isso em crianças até abaixo de 1 ano que está acontecendo. Então, esse diabetes na criança, ele está relacionado com fatores imunológicos e que poderiam ser desencadeados realmente por fatores ambientais. Então, um que é reconhecido, e é bastante interessante porque quando você tem gêmeos monozigóticos, que a gente diz aqueles gêmeos iguaizinhos, geneticamente iguais, a possibilidade do segundo gêmeo vir apresentar diabetes tipo 1, considerava-se que era inferior a 50%. Hoje, graças a Deus, nossas crianças sobrevivendo até muitos e muitos anos, o diabetes tipo 1 está aparecendo também no outro gêmeo. Mas isso informa justamente que a característica ou o padrão genético da pessoa, ele não é suficiente para determinar, pelo menos não a época que a doença vai se instalar. E aí vem uma informação importante, que quando são duas crianças, quando são dois gêmeos, o mais gordinho geralmente começa com a doença antes. Então parece que, de volta, hábitos de vida e a questão da obesidade ou do ganho de peso excessivo, mesmo nessa idade mais prematura, pode ser determinante desse aumento que a gente está vendo. Então, o caso do bebê nascer gordinho, né, cheio de dobrinhas, como antigamente se considerava um bebê saudável, né, hoje em dia não pode se considerar isso um momento de atenção também, esse sobrepeso, quando já... Aí já tem uma questão diferente também, porque assim, normalmente a criança ela não nasce com diabetes, né, e o que acontece realmente nesses casos é que a mãe apresentou diabetes na gestação. Então, é muito importante isso que você colocou, é um alerta muito importante para a possibilidade de diabetes na própria mãe no futuro. Porque, então, quando o nenê nasce muito grandinho, provavelmente a mãe apresentou alterações de glicemia, às vezes que nem foram percebidas durante a gestação, que fizeram nascer esse bebê gordinho, que, como você bem explicou, não é saudável. Ele tem vários riscos, como diminuição de cálcio logo que ele nasce, diminuição de glicemia, ele está em hipoglicemia logo no período neonatal, mas esse não é um determinante de diabetes, normalmente, pelo menos, não na criança. Ele é um fator de risco para diabetes no futuro, como essa mãe também tem esse fator de risco após ter apresentado aquilo que a gente chama de um recém-nascido macrossômico, que é um nenê com mais de 4,1 kg que nasce, e que deve justamente ser um alerta de saúde, não uma comemoração, né? E doutora Rosângela, a senhora falou aí de hipoglicemia, né, que o bebê já pode apresentar assim que nasce, mas que outros tipos de sintomas que a gente tem que ficar atento, não só em bebê, mas como em crianças também, que podem ser um sinal de diabetes?
Exatamente. Essa hipoglicemia seria, então, nesse recém-nascido de mãe diabética, que a gente diz que não é o nenê com diabetes. Mas, digamos, no lactente, eu diria que essa é a faixa mais complicada, e por isso até que eu agradeci realmente o convite, porque a gente acha que é um alerta muito importante nesse que é o nosso, esse é o mês azul, que é o mês azul não só da próstata, mas também do diabetes. Esse alerta é muito importante, porque nessa estatística que você colocou, existe então um aumento muito grande da prevalência do diabetes, esse diabetes tipo 1, já nessa faixa de 0 a 5 anos, que era uma faixa na qual a gente não via praticamente a instalação de diabetes. Então, o fato disso estar aumentando tanto, e ainda as pessoas de uma maneira geral, a mídia, os próprios médicos, às vezes, que não são especialistas, não estarem tão atentos ao fato, é um fator de risco para a criança, porque esse diabetes tipo 1 não identificado pode levar, inclusive, ao coma. Então, é muito importante isso que você perguntou. Quais são os sintomas? O que deve servir de alerta? E um dos dados mais importantes é a irritabilidade. Então, aquela criança, frequentemente, o neolactente, ele ainda está mamando no seio e fica com aquela irritabilidade o tempo inteiro, querendo mamar o tempo inteiro, que, na verdade, é uma tradução da sede que a criança apresenta. E, ao mesmo tempo, é uma diurese muito excessiva, a criança vai assistir o tempo inteiro com fraldas pesadas. Então, se for uma mãe mais atenta, se for a mãe que estiver atendendo essa criança, ela vai perceber exatamente isso. É como se a criança tivesse uma sede assim, que não consegue ser satisfeita e, ao mesmo tempo, ela vai urinando. E a impressão, às vezes, até pela mãe, é que ela urina muito porque ela toma muita água, mas, na verdade, ou muito leite, ou mama muito. Mas, na verdade, ela mama muito porque, em função da glicose estar se elevando, ela tem uma perda que ela não consegue, a criança não consegue impedir, o rim não consegue impedir, uma perda grande de açúcar com eletrólitos. E é isso que pode levar à desidratação, inclusive. Olha que sintoma bem sério para a gente ficar atento, né? A criança tem muita sede, urina demais, né? Em casos de bebês, como a doutora Rosângela Rea está comentando, os bebês ficam com as fraldas muito cheias, né? E apresentam essa irritabilidade, sempre querendo ficar, né, mamando, né? Como se fosse muita fome, né, doutora? E isso é muito sério, exatamente. Né? E até interessante isso que você colocou, é muita fome também, porque embora a criança esteja mamando o tempo inteiro, ela está perdendo esse nutriente, essa glicose está indo toda pela urina. Então, na verdade, é como se ela, inclusive, a palavra diabetes significa sifão, como se fosse passar através. É como se a criança mamasse e, ao mesmo tempo, tudo isso fosse sendo perdido pela urina. Então, é uma passagem direta que acontece, que faz com que a criança, embora esteja mamando o tempo inteiro, não ganha peso. E isso acontece para a criança pequena, não vai levar muitos dias para que ela fique muito mal, às vezes entra em coma, e é importante, então, que a mãe consiga informar o médico esses dados, para que o diagnóstico seja feito rapidamente quando chegar em atendimento. Isso pode levar à morte da criança, doutor, é sério mesmo, né? Se não for identificado, seguramente vai levar à morte, porque a insulina é um hormônio indispensável à vida. E nós temos um órgão só que produz a insulina, que é o nosso pâncreas. Então, nós temos 4 hormônios que fazem subir a nossa glicose no sangue. Por isso que tem gente que diz, eu tenho diabetes do nervoso. Não é que tenha diabetes do nervoso, mas quando a gente fica nervoso, o nosso organismo aumenta a nossa glicose para a gente ter nutriente para sair correndo, para fugir de um determinado perigo. Só que nesse caso não é o próprio estresse do organismo que está desencadeando isso, não é? E aí essa demanda grande do pâncreas aí não vai ter resultado se o pâncreas estiver em falência. E aí é o que acaba acontecendo. Existe uma contraprodução de hormônios que não consegue ser rebatida pela insulina por ser o único hormônio capaz de diminuir a nossa glicose no sangue.
É interessante, né, doutora, que nem sempre os pais associam esses sintomas à diabetes, né, e às vezes pode identificar a doença de uma maneira até tarde, né, quando a criança já está em algum tipo de choque, né, em uma situação mais séria. Exatamente, não, e como a gente falou, por não ser comum nessa fase de idade, às vezes até os médicos tendem a identificar uma outra situação, como maus tratos ou alguma coisa assim, sem pensar que isso pode realmente ser diabetes, ser uma situação muito estressante até para a família, uma criança que estava antes bem e agora começa com essa irritabilidade, necessitando mamar o tempo inteiro e ao mesmo tempo sem ter a resposta, quer dizer, embora ela esteja se alimentando até a mais, não consegue manter o peso e, inclusive, começa a apresentar sinais de desidratação. Então, parte dessa irritabilidade é essa desidratação também. Além da sede, claro, que a criança apresenta por essa diurese, por estar urinando o tempo inteiro e perdendo esses nutrientes que ela está recebendo. E doutora, a diabetes ela causa essa fissura por doce, por açúcar, que às vezes a gente vê algumas pessoas diabéticas, né, que não resistem a um doce, né, mesmo sabendo do risco que elas correm. Existe realmente essa fissura? De uma maneira simplista, a gente pode dizer que existe essa perda da glicose, essa perda do açúcar na urina e, de uma certa maneira, as células ficam sedentas por glicose. O interessante é que não são todas as pessoas com diabetes, mas seguramente quando o diabetes está descompensado, existe uma falta de energia, de calorias no organismo, que faz com que a pessoa tenha essa necessidade mesmo, uma necessidade maior energética. O único problema é que se ela só faz simplesmente essa ingesta, então se ela come esse doce, mas não toma a insulina, que é o indispensável para esse doce ser absorvido, isso vai fazer mais aumento da glicose no sangue, mais diurese, vai reforçar esse processo. Então, hoje a gente sabe que a criança, o adolescente, o adulto mesmo com diabetes tipo 1, ele não é proibido de comer doce. Mas em função dessa dificuldade de metabolismo, do fato de ele ter pouca insulina, é importante que ele saiba como contrabalançar essa ingesta do doce e de outros alimentos que contêm carboidrato, principalmente carboidrato branco, farinha branca, que a gente diz, que necessita de uma quantidade bastante importante de insulina para ser absorvida. Então, isso precisa ser controlado, calculado, para que o paciente possa comer doce, não comer descontroladamente. Que é, infelizmente, o que a gente vê quando a doença está descompensada, porque aí se torna quase uma necessidade própria do paciente. Então, antes da gente julgar, talvez seja muito importante sempre a gente saber a situação e entender que o paciente com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, pode comer, inclusive, doce, açúcar, etc., só que tem que ter uma orientação e tem que seguir cuidados, tem que ter cuidados especiais para isso, em termos de tomar medicação que permita a absorção do açúcar. Esse controle, doutora, hoje em dia a gente tem muitos avanços aí na pesquisa, na medicina, né, que possibilitam até um conforto maior para aquele paciente que precisa fazer os exames com uma picada no dedo periódicos, né, tomar essas injeções. Houve muitos avanços nos últimos anos, mas esse controle principalmente é feito além da insulina com a alimentação balanceada, com exercício físico. Qual que é o conjunto de medidas que os endocrinologistas receitam a um paciente diagnosticado? Isso é muito bom, né? Porque a gente falou agora de tantos riscos e dificuldades que o paciente apresenta. É bom que a gente possa hoje em dia também falar em avanços, em recursos, em novidades. E entre esses a gente tem, por exemplo, inclusive bombas de infusão de insulina que podem fazer essa administração de uma maneira mais fisiológica. Mas a gente tem também recursos que são mais simples, recursos do dia a dia, e que já são acessíveis a grande parte das crianças. Nós temos um programa importante aqui no Estado, desenvolvido junto ao CEMEPAR, um programa de fornecimento de insulinas análogas, que a gente diz, que são novos tipos de insulina, que tem permitido uma vida muito mais normal para esses pacientes, como a gente falou, para a ingestão de açúcar. E agora, mais recentemente, foi
aprovado pelo governo nacional a compra de uma insulina chamada, um análogo rápido, como a gente chama, que justamente permite que o paciente consiga ingerir o doce ou comer o doce, tomando essa insulina, às vezes, um pouquinho antes, antecipando um pouco essa aplicação para que o pico da insulina coincida com o pico do açúcar, fazendo com que a glicose não se eleve, mesmo quando ingere uma quantidade de doce. Claro, a gente diz para não abusar. E doce não é bom para ninguém também, né? Você não fica comendo doce o dia inteiro também, mesmo quem não tem diabetes. A gente sabe que tem essa questão do peso, que está também embutida com essa questão do doce. Mas então nós podemos dizer que, assim, no nosso estado nós temos um programa importante, bem realizado, de distribuição dessas novas insulinas, desses avanços, de grande parte desses avanços que a gente já tem. E dentro desses avanços a gente também teve, mais recentemente, o lançamento de um dispositivo. Ele se chama, até vou dizer, se chama Libre, porque só tem esse nome no mercado, e que faz a medida da glicemia constantemente, então, evitando aquelas picadinhas o tempo inteiro no dedo. Então, hoje nós já temos canetinhas para aplicação da insulina, com agulhas ultra finas, nós temos novos tipos de insulina que permitem um controle mais adequado do diabetes. E temos também novas maneiras de monitoração, não só esse monitor contínuo, mas também glicosímetros que têm memória, que ajudam o paciente, então, no controle do diabetes nesses dias, inclusive fazendo gráficos dos resultados, né, facilitando para o paciente e para o médico a visualização dos pontos onde existe alguma deficiência no tratamento em termos de administração de insulina. Então, não é nunca muito fácil, e por isso, de novo, a gente tem que sempre ter um olhar muito simpático, né, de pouco julgamento e de muita simpatia em relação a essa situação, mas a gente vê hoje, assim, de maneira muito positiva, uma melhora do controle dessas crianças e adolescentes. Isso é uma ótima notícia, né, doutora? Inclusive, com certeza. Agora sábado, né, é uma data que se marca o Dia Mundial do Diabetes, né? Qual é o motivo dessa data? E esse ano, inclusive, a gente tem, né, tá coincidindo aí com uma situação de pandemia, de coronavírus, né? Até existem estudos que estão relacionando o aumento do número de diabetes com o coronavírus. Queria que a senhora falasse um pouquinho da data e desse momento que nós estamos vivendo, né? Se esse isolamento, né, essa falta de atividades mais intensas tem feito realmente o diabetes avançar na nossa sociedade. Esse 14 de novembro justamente é o Dia Mundial, então é a data especial nesse mês especial, que é o mês azul. Então essa questão do azul, que a gente falou, acaba hoje em dia se confundindo com o azul da próstata, mas é representado até por um arozinho em azul, justamente representando não apenas a questão da união desses pacientes, como também a globalização desse evento. Então, ele foi instituído uns anos atrás, e uma das maneiras de se comemorar esse dia, e aí a gente pensa em uma maneira que interferiria tanto em termos de pandemia, que seria justamente a iluminação dos prédios em azul. Então, essa iluminação dos prédios em azul ela é feita mundialmente em homenagem aos pacientes com diabetes na data, do 14 de novembro. Mas o que a gente lembra agora na pandemia, e isso é muito importante, porque se correlacionou exatamente isso, que o diabetes aumentaria os casos de coronavírus, ou o risco de coronavírus das pessoas, mas na verdade o que ele aumenta, coronavírus, não, desculpe, de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, aumentaria o risco de você pegar, né, essa doença, ter o vírus em você, mas na verdade não é isso. O que realmente o diabetes representa é um risco maior de complicação, de evolução negativa da doença. Então, hoje a gente sabe que muitas pessoas têm essa Covid-19 e passa até despercebida, né? Elas são assintomáticas, mas pessoas com diabetes descontrolado, e aí também vai o recado, obesos, então esses mesmos fatores de risco, a obesidade são um fator de risco para o diabetes tipo 2, também para o diabetes tipo 1,
Agora, ele também é um fator negativo na evolução da Covid-19 naqueles pacientes que já pegaram. Então, não é um risco para você apresentar a doença, para você pegar o vírus, como a gente chama, mas sim para evoluir de maneira negativa. E assim, é claro, em outras doenças e outras situações também, o diabetes descontrolado ele pode vir a complicar. Então, é muito importante sempre manter o diabetes controlado. E lembrar que, é claro, a gente não quer ter doença nenhuma, o diabetes acaba tendo uma má fama justamente por estar relacionado, você tem que fazer dieta, né? Ninguém quer fazer dieta, dieta de longo prazo é uma coisa reconhecidamente difícil de se fazer, mas é lembrar que é uma doença que você, tomando essas precauções, tomando insulina de maneira adequada, pode inclusive comer doces, etc., e levar uma vida totalmente normal. Então, esse que é o recado mais importante. Como tudo na vida, cuidando bem, a gente pode viver uma vida normal, uma vida saudável. E como eu disse, todos nós devemos nos cuidar, até porque o diabetes tipo 2 ele tem uma relação familiar muito importante. Normalmente quem tem esse diabetes que a gente dizia antigamente do adulto, esse que começa depois de 40 anos, ele tem familiar com diabetes. Mas o paciente com diabetes tipo 1 não tem. E esse é um outro ponto muito importante, que faz com que às vezes familiares não reconheçam a doença e digam, não pode ter diabetes, esse nenê, essa criança, etc., não tem nenhum caso na família. Então, mais um recadinho. Diabetes tipo 1, ele pode aparecer ao acaso, frequentemente aparece ao acaso, sem familiares com diabetes. É importante, então, os responsáveis por essa criança estarem sempre atentos, né, a doutora, levando para as consultas de rotina. O pediatra pode identificar isso daí num simples exame, né? É importante esse acompanhamento da criança, é fundamental. É importante o seu trabalho também, na maneira que você frisou de maneira perfeita todas as mensagens de cada coisa que eu comuniquei, muito, muito bom mesmo. Olha, e assim, esse alerta que você dá, né, às vezes pode ter alguém que está escutando agora, que está com uma criança nessa situação, às vezes está até irritado com a criança, né, achando, poxa, né, que bebê difícil, eles chamam, né, uma criança difícil, e na verdade essa criança está numa situação difícil, e espero que nós possamos ajudar, então, nesse caso. Com certeza, a informação é uma grande arma neste momento, né, para proteger as nossas crianças. E a gente viu agora, né, com relação ao coronavírus, à Covid-19, como a informação é uma arma importante e a desinformação mais importante ainda às vezes. Então, você saber exatamente se portar de maneira científica, né, buscar a informação correta, a gente procura dar a informação mais correta, né, à luz do conhecimento que você tem atual, a informação mais correta que você tem, mas a gente percebe que muitas pessoas ainda trabalham com a desinformação. Então, eu acho que é duplamente importante a gente estar aqui conversando sobre isso e, nesse caso específico, alertar para a importância justamente da identificação desses casos de diabetes em criança, que não é fácil, e também esse alerta para quem tem diabetes está escutando, que o problema não é ter o diabetes em relação à Covid-19, mas especialmente não estar dando a devida atenção ao seu diabetes. Realmente, né? É uma doença que não pode descuidar em momento algum da vida. Doutora Rosângela Rey, agradeço muito aí a sua disponibilidade, as suas informações. Foi ótimo conversar com a senhora e poder repassar essas informações tão importantes aos nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura e do Observatório de Justiça e Conservação. Olha, eu que agradeço a oportunidade para poder passar uma informação de maneira esclarecedora, porque a gente vê às vezes que a informação não chega dessa maneira tão precisa como você colocou, as perguntas muito precisas. Eu agradeço em nome das crianças do hospital também a oportunidade. Muito obrigada, doutora, e agradeço também os elogios. Até breve, um ótimo trabalho, um ótimo restinho. Estou à disposição, tá? Até mais. Então. Um abraço, até mais. A gente conversou então com a doutora Rosângela Rey, ela que é médica, né, atua na área de endocrinologia e também metabologia no Hospital Pequeno Príncipe, trouxe informações importantíssimas aí sobre diabetes infantil. É muito importante você que tem uma criança em casa, que fique atento a esses sintomas, né, o xixi frequente, muita sede, fome, perda de peso repentino, né, cansaço, muito sono, preguiça, também aquela criança muito irritada, às vezes realmente não é birra
birra da criança, ela está passando por um mal-estar no que se refere à sua saúde, né? É aquela criança que faz xixi mesmo antes de dormir e depois volta a fazer xixi na cama. Fique muito atento a esses sintomas, né? Porque pode ser essa falta de disposição e excesso de urina, pode ser um sintoma de diabetes infantil. A doutora Rosângela esclareceu muito bem que às vezes não é necessário ter algum caso na família, bem pelo contrário, a diabetes tipo 1 que atinge as crianças, ela normalmente não tem relação com outros casos na família, né? Também é um sintoma, né? O formigamento ali dos braços, das pernas, né? Muita fome, dificuldade de cicatrizar feridas, isso tudo pode ser sintoma de diabetes em criança. E às vezes esses sintomas eles são confundidos com outras coisas, outros fatores, né? E a criança quando chega ao hospital já está em um estágio bastante crítico, pode chegar até a um coma, pode chegar até a morte desta criança. E a boa notícia, né, como a doutora estava falando, que os tratamentos avançaram muito nas últimas décadas, né? Tem aí um bem-estar muito maior no que se refere à realização dos exames, né, com aquelas picadinhas frequentes, com as injeções também, né? Isso tudo foi desenvolvido de uma maneira a dar muito mais conforto ao paciente infantil e ao paciente adulto também.